Olá a todos. A aula de hoje é sobre titulação. O que é titulação? Então, a titulação ela é uma análise volumétrica que consiste na determinação de uma característica da solução, como por exemplo a concentração, partindo de uma solução previamente padronizada. Uma solução padrão é aquela que a gente conhece a sua concentração exata. Em uma titulação, pequenos volumes da solução de reagente, que é o titulante, são adicionados ao analito, que é o titulado, até que a reação termine. Normalmente, a gente conhece a concentração do titulante e determina a concentração do titulado. É importante para a titulação o conhecimento de cálculos estequiométricos. A titulação, ela para que uma reação seja apropriada para se realizar uma titulação, é necessário que ela possua uma grande constante de equilíbrio e que ela ocorra rapidamente. Por quê? A reação ela não pode ser reversível, né? Por isso que a constante de equilíbrio tem que ser alta, para ela acontecer prioritariamente para uma direção da reação, e ela tem que ocorrer rapidamente para que a análise seja possível de ser realizada. Cada adição do titulante deve ser consumido rapidamente pelo analito. E as titulações mais comuns são as titulações ácido-base, as titulações de oxirredução, as que formam complexo e também precipitado. Então a gente tem aqui a instrumentação básica para uma titulação. Para uma titulação ser realizada, nós precisamos de uma bureta, o suporte universal para sustentar a bureta, né, juntamente com a garra, e o Erlenmeyer. Na bureta, normalmente é colocado a solução padrão, o titulante. A solução padrão, a gente conhece a sua concentração. Então, por exemplo, uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Essa é a concentração da solução de hidróxido de sódio. E no Erlenmeyer, normalmente é colocado o analito, que será titulado. O analito ele tem concentração desconhecida. Então, vamos supor que eu tenha HCl. É importante destacar que o volume ele é conhecido, o volume que você tem de HCl, do analito. Para indicar o ponto que você deve parar a titulação, né, como que a gente sabe quando que uma titulação ela se conclui? Você vai adicionando o titulante ao titulado. Em um determinado momento é necessário que a titulação ela cesse. O que a gente utiliza para indicar é um indicador, que é uma substância que muda de cor ao término da titulação. Um indicador muito utilizado para titulações de ácido-base, é a fenolftaleína, tá? O ponto que a gente fala que é o ponto de viragem é o ponto de equivalência. Ele ocorre quando a quantidade de titulante adicionado é a quantidade exata necessária para uma reação estequiométrica com o analito. Então, existe uma reação entre o hidróxido de sódio e o HCl. A gente conhece a estequiometria desta reação. Então, quando ocorre o ponto de equivalência, significa que a quantidade estequiométrica de hidróxido de sódio é equivalente ao de HCl, de modo que vai ocorrer uma reação de neutralização entre esse ácido e a base em questão. Então, vou colocar um vídeo para vocês aqui de um exemplo, né? Uma pessoa procedendo com a titulação. Então, vocês podem verificar que essa pessoa ela abre a torneira da bureta e o titulante começa a ser gotejado no analito. Aonde o titulante cai,
no analito, a solução fica cor-de-rosa. Ó. Não sei se vocês conseguem enxergar com bastante clareza, mas ela vai ficando rosa. Esse movimento que ela está fazendo com a mão, de mexer o Erlenmeyer, é para acelerar o processo de reação. Ao término da titulação, faz-se a medição da quantidade de titulante que foi gasto no processo. Então, esse movimento que ela está fazendo, ó, é justamente para tornar a titulação mais rápida. Aí vocês podem ver a mudança de cor, indicando a reação, que a reação concluiu, a reação de neutralização neste caso. Essa coloração ela vai depender de alguns fatores. Quanto mais claro ali, melhor. Então vai depender do olho da pessoa também. E essa questão da cor vai depender também da concentração das soluções que estão sendo tituladas. Normalmente, soluções mais diluídas consegue-se uma coloração mais clara do que soluções mais concentradas. Muito bem. Então vamos entender agora os cálculos da titulação. Então, inicialmente, a bureta ela está completamente preenchida com o titulante. Ao término da titulação, é gasto uma determinada quantidade do titulante. Então, inicialmente nós temos o titulante marcando no ponto zero da bureta, esse é o ponto zero. Conforme o titulante é escoado da bureta, esse volume vai diminuindo até que a reação se conclui. Então, nós fechamos a torneira e temos uma nova marcação do titulante na bureta. Então, se eu fizer o volume inicial, né, que é o volume total, menos o volume final que sobrou na bureta, nós temos essa diferença que é o volume gasto, que é exatamente o valor indicado neste ponto. Tá? Não necessariamente é necessário fazer essa conta, porque se uma vez que a bureta está completamente cheia no ponto zero, conforme a solução vai diminuindo, né, vai descendo, sendo escoada pela bureta, ela vai sendo marcada a quantidade exata que está sendo escoada. Uma vez que a gente conhece o volume gasto, parte-se para os cálculos estequiométricos para determinar a concentração do nosso analito. Então, antes de eu entrar na parte de cálculos, vou falar alguma coisa a respeito mais da titulação. Então, o ponto de equivalência, que é o ponto de viragem, ele é o resultado ideal, né, teórico que procuramos em uma titulação. O que realmente medimos é o ponto final, que é indicado pela mudança súbita de uma propriedade física da solução, como nesse caso foi a cor. A diferença que existe entre o ponto final e o ponto de equivalência a gente chama de erro da titulação. Normalmente, a titulação, o ponto de viragem, né, que é o ponto final, ele é muito próximo do ponto de equivalência, tá? Principalmente nas reações de ácido e base. Pode ser feita uma correção nesse ponto, mas como vocês podem ver na curva, quando chega no ponto de viragem, na neutralização total do ácido da base, é necessário pequenas quantidades, né, vão acarretar numa mudança pequena do pH. Então, normalmente, a diferença entre o ponto final e o ponto de equivalência, ele é muito próximo. Então, como que a gente procede com os cálculos? Então, nós temos aqui o HCl reagindo com hidróxido de sódio. Essa reação é uma reação de ácido-base bastante conhecida, forma cloreto de sódio e água. Tá? É muito importante verificar se a reação está balanceada para prosseguir com os cálculos. Que se a reação não estiver devidamente balanceada, ocorrerá um erro, né, no resultado final. Então, pela reação estequiométrica, nós sabemos que 1 mol de HCl
reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, qualquer quantidade N que eu tiver do meu ácido vai também reagir com a quantidade N da minha base. A equivalência é de 1 para 1. Então, a quantidade de matéria do ácido no ponto de viragem é igual à quantidade de matéria da minha base. Isso porque a relação estequiométrica entre o HCl e o NaOH é de 1 para 1. Se essa relação mudar, nós temos que adicionar essa mudança nessa equação que eu acabei de apresentar para vocês. Como a gente sabe que a quantidade de matéria é o volume vezes a concentração, então nós podemos escrever que o volume do ácido vezes a concentração do ácido é igual ao volume da base vezes a concentração da base. Uma vez que nós conhecemos, né, a concentração do ácido ou da base, né, do nosso... Se a gente desconhece, né, na verdade, a concentração do analito, que nesse caso é o ácido, como que eu faço para encontrar esta concentração? A gente conhece o volume da base, que foi gasto na bureta. A gente conhece a concentração da base, que foi previamente determinado, tá certo? Mais adiante eu vou falar sobre padronização, como que isso é feito. E nós conhecemos também o volume de ácido que foi colocado no Erlenmeyer. Então, nós temos a concentração do analito, o volume gasto da base na bureta, a concentração da base e a concentração do analito, o volume, né, do analito. Conhecendo essas três variáveis, a gente consegue determinar a concentração do nosso analito, que é desconhecido. Como eu falei para vocês, a estequiometria da reação ela é importante para os cálculos. Essa reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio deve ser balanceada. Como que esse balanceamento é feito? Nós temos que colocar o número 2 na frente do hidróxido de sódio e o número 2 na frente da água. Tá? Então veja por que isso é importante. Então, para cada mol de ácido sulfúrico, são utilizados 2 mols de hidróxido de sódio na sua neutralização. Então, para cada N, né, para cada quantidade de matéria N do ácido sulfúrico, são necessários N da base. Só que essa relação aqui, ela não é de 1 para 1. Ela é de 2 para 1. Então, a gente faz aqui a regrinha de 3. Então, fica o Na, esse A aqui ele é minúsculo, tá? É pequenininho. Então, fica 2 vezes a quantidade de matéria do ácido para uma da base. Então, é necessário fazer essa conta para acertar o resultado final. Tá? E aí a gente prossegue da mesma forma que a gente fez para a reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Então, 2 vezes o volume do ácido vezes a concentração do ácido é igual ao volume da base vezes a concentração da base. Novamente, se nós não conhecermos a concentração do ácido, a gente encontra sabendo a quantidade do volume da base que foi gasto na bureta, a concentração do titulante, né, que também é o hidróxido de sódio nesse caso, e nós sabemos a quantidade do volume do nosso ácido que tem a concentração desconhecida. Então, dessa forma, a gente prossegue com os cálculos e determina a concentração. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais simples. Então, vamos pegar esse exercício e ele diz o seguinte: o leite de magnésia, usada como antiácido e laxante, contém em sua formulação o composto MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia, que foi titulada com 12,5 ml de HCl 0,5 mol por litro, é, em mol por litro,
de aproximadamente. Então vamos lá, a gente tem algumas informações no texto que são importantes para os nossos cálculos, né? Então nós sabemos o volume inicial do leite de magnésia, que é o nosso, que vai ser titulado, que é o analito, e nós temos o ácido clorídrico, que é o que vai estar sendo o nosso padrão, né? Nesse caso não é um padrão primário. A sua concentração é 0,5 mol por litro e o volume gasto na bureta de HCl foi de 12,5 ml. Então nós temos esses dados aqui. A reação entre o hidróxido de sódio de magnésio e o ácido clorídrico gera o cloreto de magnésio e água. Para balancear esta equação é necessário colocar o número 2 na frente do ácido e o número 2 na frente da água. Então esses são os coeficientes estequiométricos desta reação. Então para cada mol de hidróxido de magnésio são necessários 2 mols de HCl. Então, se nós quisermos descobrir qual é a concentração do ácido, a gente procede da mesma forma que fizemos com os exemplos anteriores. Então, 2Nb, né, duas vezes a quantidade de matéria da base, é igual à quantidade de matéria do ácido. Então, a gente faz a continha aqui, isola a concentração da base, então fica o volume do ácido vezes a concentração do ácido, dividido por duas vezes o volume da base. Então fica 12,5 vezes 0,5 dividido por 20. E o resultado, então, é 0,3125 mol por litro. Então essa é a concentração do leite de magnésio.